Aqui, pessoal, falei para vocês, né? A gente tem a memória, falou remanescente, provavelmente sim, fica aqui, remanescente do cemitério dos cativos. Lembra da forca que instalaram para matar o Enesbão? Fica lá no Largo de Santa Cruz, que agora chama Largo de Santa Cruz, praça 15 de novembro. Ela foi trazida para cá, para ficar mais pertinho do cemitério dos cativos. O cemitério dos cativos não era só um cemitério, era também um lugar de frequência da comunidade negra. Então tem um lugar melhor para você usar uma forca que serve funcionando para tirar a vida de alguém que te enfrentou, ou quando ela não está funcionando, para lembrar da existência dela. Então a forca funciona funcionando e funciona não funcionando. Então aqui era mais adequado deixar, porque quem se insurgiria contra o Estado, muito provavelmente escravizados. E eu conto essa história toda nesse contexto. Tem umas histórias aqui do cemitério dos cativos que são bastante brutais, até porque era um cemitério precário. Vocês sabem a história do cemitério dos cativos? Posso contar uns segundos, vocês já estão com gostinhos de derrota, mas o cemitério dos cativos era um cemitério que se instalou em Campinas antes mesmo da cidade ser cidade. Em 1753, um cônego que se estabeleceu aqui, lembrando que Campinas era um bairro de Jundiaí, e pediu autorização para construir um cemitério para atender sua família. Era o cemitério Bento. Ele, se morresse alguém da família dele, que levar para Jundiaí era um baita trabalho, então ele pediu autorização, construiu aqui o cemitério Bento, só que morria muito mais gente escravizada do que gente não escravizada. O que aconteceu com o cemitério Bento? Virou o cemitério dos cativos. E em 1753 ele começa a funcionar. Vamos lembrar que Campinas nasce como um povoamento em 14 de julho de 1774. Então a gente é cemitério antes de ser cidade. E ele ficava aqui, mais ou menos onde é aquela creche. Tem um pedaço do Largo São Benedito e um pedacinho da igreja. Essa igreja que eu falei para vocês que é a igreja de São Benedito, que foi idealizada por Mestre Tito, porque negros e negras católicos, independente da condição, sendo escravizado ou fogo, não podiam entrar nas igrejas de brancos. Então ele fez uma igreja de negros e de brancos que quisessem frequentar a igreja dos negros. Interessante, né, Mestre Tito? E essa história do cemitério tinha uma atmosfera um pouco tétrica, porque era um cemitério de valas rasas. Então não eram raras as ocasiões das pessoas que moravam aqui no entorno acordarem e o cachorro ter levado um tórax para dentro da casa dele, um braço, uma perna. Evidentemente que isso também contribuiu muito para imaginarem que por aqui circulavam vultos e as pessoas ouviam gritos. E uma coisa interessante, essa conotação assombrada também era associada a certos rituais, a certos festejos que aconteciam aqui. Porque, afinal de contas, a forca ter vindo para cá, e ela sendo um instrumento também intimidatório, ela precisava de gente frequentando aqui. E isso acontecia por aqui. E esse dado da forca vir para cá, eu estou insistindo tanto nisso, porque ela tem também um aspecto de sadismo muito maluco. E quando ela veio para cá, esse lugar aqui passou a se chamar Campo da Alegria. A presença da forca rebatizou o lugar de Campo da Alegria, porque era o último estágio de escravizamento. E depois que você fosse para a forca, você estava livre, podia ir para qualquer lugar. Claro que os historiadores vão contar outra coisa para vocês, mas como meu compromisso com a história de assombração, eu conto ela aqui. Então, pessoal, essa forca foi queimada aqui depois de um tempo de estabelecimento. Ela não foi mais. Por isso que eu gosto de contar essa história, saindo de onde a gente saiu do centro, nas imediações do Largo Santa Cruz, onde era o antigo Largo da Forca, passando por todas as histórias sobrenaturais, mostrando para vocês quanto essas histórias podem trazer de recortes da história regular da cidade, aquela história que deveria ser mais ensinada nas escolas e que não é, por conteúdo programático, né? A gente estuda Roma, não que seja importante estudar Roma, tudo é importante estudar, mas a gente também tem que conhecer a nossa história. Então,
E passando por todo esse circuito que a gente fez, a gente chega no cemitério dos Caritivos, que é o nosso primeiro marco, pelo menos de origem comunitária, e o lugar onde essa forca foi queimada. Uma forca que ameaça todos nós, em várias dimensões. Não eram só negros e negras escravizadas naquela época, e nem é hoje. Hoje a gente está o tempo inteiro submetido a outros tipos de forquinhas, né, que estão ali ou para nos enforcar ou para lembrar que a gente pode ir para a forca. Então, eu gosto muito dessa simbologia, dessa ideia da forca sendo queimada aqui. Só uma outra curiosidade, quem me contou foi Yuri. A gente tem, para quem quiser, dia Cedro Rosa, né, Yuri? Ali no Largo São Francisco há alguns remanescentes muito interessantes do cemitério dos cativos. Estão nas árvores. Por quê? Muitas cruzes que eram instaladas nos túmulos ou nos terrenos eram feitas com pedaços de madeira e algumas brotavam seus galhos. E a gente tem alguns cedros rosas que não eram originais daqui, que serviram de crucifixo e que até hoje estão aqui. Então algumas árvores provavelmente indicam locais de sepultamento lá no Largo São Francisco, não, no Largo São Benedito.